Muito boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa noite, nesse fim de tarde. E agora, efetivamente, vamos colocar com o ano efetivamente começando com muita notícia e começando com muitas análises a serem feitas. Esse é o papel do IBEF, é o papel de trazer informações relevantes com pessoas relevantes para que vocês possam tomar as decisões de vocês no dia a dia e que possa passar essa crise que começou desde 2020 e ainda não terminou. 2021 nós passamos, agora nós temos a guerra da Ucrânia, então nós temos aí 3 anos de muito aprendizado e também de muitas análises a serem feitas, e um desafio muito grande, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. E essa é a primeira live, efetivamente, de 2022, que nós vamos falar de cenários econômicos, né? Nós estamos assistindo um grande desafio, nós estamos assistindo uma incerteza muito grande, nós estamos assistindo uma indefinição, principalmente no Brasil, de reformas de mercado interno, de eleições, que ainda nem começamos a falar de eleições. E esse é o propósito do dia de hoje, de entendermos como que isso tudo pode se juntar numa análise e a gente possa pensar como que a gente vai conduzir a nossa vida pessoal e também as empresas com relação a esses desafios, né? Bom, eu queria agradecer a todos que estão aqui, o pessoal está com as telas abertas aqui, muitos amigos aqui, né? E como todas as lives eu faço, e faço questão de fazer dessa forma, eu gosto muito de agradecer as empresas que sempre estão conosco, então eu gostaria de agradecer a Atro Investimentos, associada à XP, do meu amigo Fábio, que tem ganhado prêmio após prêmio, né, de excelência na questão da XP, o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o novo presidente assumiu semana passada, o Marcelo Bonfim, e também com a esperança de trazer muitos investimentos e acredita no nosso trabalho, então obrigado ao BDMG. A Paulinha da Coimbra Chaves, Batista Associados, uma das maiores referências em empresas de gestão tributária e também de fusões e aquisições. Freitas e Ferraz Advogados, também muito obrigado por estar conosco. O Gaia por estar conosco. O Medina, que está aí assistindo aí, uma das maiores referências também na gestão tributária, grande professor, grande referência também no nosso mercado, né? Obrigado por acreditar no nosso trabalho, viu, Medina? Muito prazer ter você aqui. Invest Smart, né? Posso chamar com muito prazer, uma nova associada, pessoa muito profissional da Invest Smart também, uma empresa da XP também que está crescendo muito também, está com um atendimento também muito diferenciado. E é importante entender que quanto mais empresas de excelência tiverem no mercado, melhor para todo mundo, né? A gente tem que crescer o bolo. Então, obrigado, Invest Smart, o Jornal Diário do Comércio, da Adriana, que é a presidente, do José, do Ian, que estão sempre conosco, sempre cobrindo e sempre nos prestigiando. Muito obrigado. Krypton BPO, que é uma das maiores referências de empresa de contabilidade hoje, né? Que eu aconselho fortemente que vocês entrem em contato. A Microcity também uma referência muito grande. A Moura Tavares também, uma grande referência no escritório de advocacia. E eu posso dizer também, e tem também, né, não posso me furtar aqui, a mais nova associada nossa, PwC, né, através do Fábio, através do Maurício, que fez a primeira live junto conosco sobre SG na área das finanças. Obrigado aí pela confiança. Ainda a gente tem muito que conversar aí, muitos projetos ainda em 2022. Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, da revista Mercado Comum, uma das maiores e melhores publicações de economia do Brasil e do mundo, né? Toda vez que eu recebo, tem que realmente parar e analisar, são análises muito aprofundadas. O Cicobi Cred Minas, né, que faz um papel extremamente especial na questão dos créditos para as empresas, então obrigado por estar conosco, né? E a Solution Gestão de Seguro, do meu amigo, pode dizer do meu amigo Sérgio Frade, que é hoje uma das melhores casas de gestão de seguro, com atendimento extremamente personalizado e com grandes resultados para os seus clientes. Eu posso dizer, porque eu efetivamente, as empresas aqui é um cliente da Solution, então eu posso atestar realmente esse atendimento diferenciado.
E eu fico muito feliz de vocês estarem conosco e nos proporcionar aí que o IBEF ofereça cada vez mais um serviço e um atendimento de excelência com relação a eventos, publicações, projetos. Vocês fazem parte disso, então muito obrigado. Bom, gente, eu não vou me alongar muito, mas eu trouxe aqui, além do Dr. Marco que a gente vai apresentar, tem aqui também do Banco Pioneer, o Ricardo Castanho, e também eu trouxe o Diego, que é um novo associado do IBEF, tá certo? Então, todas as lives eu estou trazendo um novo associado do IBEF para vocês verem o crescimento que o IBEF está tendo e a visibilidade que o IBEF está tendo, né? É muito importante isso. Mas eu queria passar primeiro a palavra para o Dr. Ricardo Castanho, para ele, em linhas gerais, né? Ele é do Banco Pioneer, ele tem 30 anos de experiência no mercado financeiro, com atuação no agronegócio, large corporate, sendo nos últimos 2 anos atuando na região de Minas Gerais, que já é muito grande, né, doutor Ricardo? Tem 800 municípios, Belo Horizonte, Rio de Janeiro tem 300. Roda um pouquinho, né? Né? Pois é. Com passagem pelo Unibanco, Santander, ABC, né? E agora o Pioneer, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Mauá, pós-graduação em Finanças pelo IBMEC. Então, doutor Ricardo, gostaria que o senhor, né, desse boa noite para quem não está assistindo e colocasse em 5 minutos como você está enxergando aí esse fácil cenário de leitura que nós estamos tendo aí pela frente, né? Parece que todo dia muda tudo, né? E, gente, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o IBEF. Eu tive contato com o IBEF com uma outra instituição, mas já aqui em Minas, né? Eu estou há 13 anos aqui em Minas. Eu sou muito grato, eu tive excelentes oportunidades, mas muito importante, muito bacana estar de volta aqui ao IBEF. Obrigado, Júlia, aí pela oportunidade. O Pioneer, ou seja, eu estou com o desafio de reestruturar o banco aqui. Já foi um banco mais presente, mas assim tem bons desafios. O cenário desse ano, como eu falei, cada dia a gente tem uma novidade, né? Passando pandemia, agora a guerra, algo que se acho que alguém apostasse 3, 4 anos atrás, ninguém acreditaria, todo mundo perderia isso, né? E agora, como nós, executivos, profissionais, o que a gente tem que fazer é entender esse cenário. É difícil assim, ter uma visão de médio e longo prazo, mas a gente tem que acaba tendo que tomar decisões aí todos os dias, né? Não pode parar o mundo. E diante desse cenário, a gente tem que tentar tomar as melhores decisões. Então, o nosso desafio como profissional, tendo do lado da gerência financeira de uma empresa, diretoria financeira, como do lado do banco, né? Está bem complexo. Aqui eu estou só fazendo o Pioneer aqui, agradecendo mais uma vez ao IBEF, através da Queiroz Capital, oferecendo aqui para vocês a palestra do Marco, para tentar dar um pouco de luz aí nesse cenário, né? E espero que ele traga boas notícias aí para nós, né? Por favor. Obrigado, viu? Eu também, se ele puder trazer boas notícias, eu vou agradecer muito, né? Vamos ver. Eu acho que ele vai projetar Selic a 2 no final do ano. Estou achando. Pois é. E, pessoal, muito obrigado, Ricardo. O IBEF está tendo um crescimento muito grande, né? Está tendo uma visibilidade muito grande pela qualidade da diretoria, por tudo pela receptividade no mercado. E muitas pessoas estão associando ao IBEF, né? No último evento com a Ana Sanches, sobre mulheres na liderança, nós trouxemos a Graziele, do Banco Itaú, que também se associou, e hoje a gente está trazendo o Diego, né, Diego? Apresentar um pouco o Diego aqui, ele é da General Electric, ele associou, então atualmente ele é responsável pelas finanças das operações industriais de manufatura das pás eólicas, que é o futuro, né? Ele é gestor financeiro do futuro, né? A verdade é essa. Liderando o planejamento financeiro de 15 fábricas em 9 países ao redor do mundo, então tem uma experiência grande internacional que pode passar para a gente também. Iniciou a carreira na GE como um trainee em 2012, atuou 3 anos no exterior como consultor e auditor interno de diversos negócios do grupo. O diretor financeiro da LM White Power do Brasil SA, subsidiária da GE, em Pernambuco.
possui formação acadêmica em engenharia pela USP, com Master em Supply Chain Management pela Penn State. Então, Diego, primeiro eu queria agradecer muito você por acreditar no nosso trabalho, por associar ao IBF, por estar junto conosco. Nós temos vários projetos, depois a gente vai conversar e ver aonde, né, pela sua experiência, pode compor os projetos, porque efetivamente as pessoas escutam muito do que a gente fala, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu queria te dar as boas-vindas a esse evento, boas-vindas ao IBF, em meu nome e em nome da diretoria, e que você se apresentasse para o pessoal agora que está nos assistindo em 5 minutos o que você está vendo desses cenários aí, importante aí, porque a GE é uma referência aí de empresa e também faz as coisas com muita excelência. Bom, muito obrigado a você, Júlio, pela gentil apresentação. Boa noite a todos. É um prazer poder me juntar aqui ao IBF Minas Gerais. Bom, eu acho que eu vou só comentar brevemente aqui no setor que eu faço parte, no setor de infraestrutura, mais especificamente, então, para fornecimento de equipamentos para geração de energia eólica. O que esse cenário atual vem trazendo para a gente, tanto no desafios e oportunidades, né, no longo e no curto prazo também. Então, acho que não é novidade para ninguém, né? A gente vê esse movimento inflacionário desde o fim de 2020. Impacto relevante aí em todas as commodities, mas principalmente nos combustíveis e nos custos logísticos. E, consequência disso, a gente vê as taxas de juros aumentando, né, em todos os países e no Brasil não é diferente. Então, no setor, né, que eu atuo, no longo prazo, a gente vê como desafio a viabilização de novos projetos vai exigir, né, um ROI, uma taxa de retorno maior, uma vez que o custo de capital vem aumentando. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, Júlio, a energia eólica é o futuro, então a gente vê isso também como uma oportunidade de acelerar a transição de matriz energética dos países, que é algo que já vem ocorrendo. Então, por 2 motivos, né? Tanto para os países ficarem menos expostos à volatilidade do preço do petróleo e também menos dependentes de condições geopolíticas externas, né? Então, você vê aí hoje todo mundo acompanhando, por exemplo, a questão da Alemanha, que depende do gás da Rússia. Então, isso é o longo prazo. Agora, no curto prazo, as empresas já têm que se ajustar a essa inflação que a gente está observando. Então, é claro que, né, as margens vão ficando um pouco mais apertadas, nem tudo você consegue passar para o seu cliente final. Então, essa deve ser a realidade de várias indústrias no Brasil e no mundo. Mas, também, pelo outro lado, como movimento e oportunidade, a gente vê que muitas empresas estão localizando aí a sua cadeia de fornecimento, né? A gente vê, por exemplo, para empresas, indústrias nacionais, a barreira para produtos importados acaba aumentando, tanto pelo custo logístico e também pelos gargalos logísticos de prazos e também atrasos na entrega de matéria-prima, insumos que vêm da Ásia e de outros lugares. Então, esse é um breve resumo do meu lado. Acho que dá para deixar aí um gancho para o Marco se aprofundar mais. Obrigado, Diego. Você tocou em assuntos fundamentais. Primeiro, a gente não consegue fabricar produtos totalmente brasileiros. Eu acho que o Dr. Marco vai comentar isso daqui. E segundo, que a gente tem um dever de casa muito grande para fazer aqui dentro do Brasil, para a gente pegar essa oportunidade. Quem efetivamente tem dinheiro para investir vai olhar para o mundo e vai olhar para o Brasil como uma oportunidade de fabricar aqui ou na China, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande aí de ter essa oportunidade. E, doutor Marco, o Banco Pine me ligou em janeiro, né, querendo né, se aproximar do IBF, fazer um... Agora estão me escutando. Estou escutando, agora estou. Ok. Então, doutor Marco, o Banco Pine me ligou em janeiro, colocando o seguinte: olha, a gente quer se aproximar do IBF e a gente tem a pessoa perfeita para falar de cenário. Eu falei, quem que é? Ele falou, é o doutor Marco Maciel. Eu falei, eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito dele, inclusive porque o pessoal do Banco Central escuta muito ele, né? Então, fiquei muito feliz. Lá em janeiro a gente já vinha conversando, porque é uma live muito especial, é a primeira de cenários, e é um prazer estar aqui com você.
e tenho certeza que você vai brilhantar muito esse evento. E colocando para todos aqui, para quem não conhece o Dr. Marco, ele tem 20 anos de experiência no mercado financeiro, como responsável pela modelagem e pesquisa macroeconômica em diversas instituições como Bloomberg. Bloomberg hoje, gente, é um dos maiores players de pesquisa financeiros do mundo, né? E para quem faz mestrado, doutorado, igual o Dr. Marcos tem, modelagem é efetivamente pegar todos os cenários e fazer um modelo que funciona, isso que é modelagem, né? Ele está, né, no Banco Pine, Itaú, BBA, e Banco Bozano, Simmons, graduado em Economia pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre em Economia e Matemática pela Cornell University em Nova York, e PhD em Economia e Finanças pela Graduate Faculty of Political Social Science em Nova York. Então, experiência internacional tem, conhecimento acadêmico tem, experiência do dia a dia tem, conversa com as pessoas certas no dia a dia. Então, eu estou muito feliz aqui dele poder nos abrilhantar aqui com a experiência dele. Deixo a palavra aberta, o senhor tem todo o tempo que o senhor precisar, e muito obrigado aí pela presença. A palavra está com Obrigado. você. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelas palavras. Só para dar um contexto, eu fui economista-chefe do Pine durante 7 anos. E também fui diretor do banco de pesquisa. E sempre tem essa parceria com o Pine. Então, toda vez que o Pine precisa de mim, eu mesmo preciso do Pine, a gente se contacta não só para a gente discutir negócios, mas também discutir cenários. E acho que o mais importante desse momento é a gente poder ouvir todo mundo com muito cuidado. Eu costumo dizer que, antes de a gente começar até a olhar aqui a apresentação, ninguém tem bola de cristal. Nesse tempo todo na minha vida, eu errei bastante, acertei também. Como eu continuo ainda empregado, eu acho que acertei mais do que errei. Mas acho que a grande questão por trás da análise, por trás do que eu vou falar para vocês, é a gente ficar atento ao que nós estamos escutando. E acho que tem uma das coisas que vocês falaram, o Diego, se eu não me engano, foi o Diego que falou, e o Ricardo também mencionou isso, mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém conseguiria imaginar esse tipo de situação que a gente está vivendo, passando pelo Covid em 2020, ainda em dificuldades em 2021, e agora uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Muita gente avisava dos problemas que existiam geopolíticos na redondeza ou na vizinhança, no entorno da Ucrânia, tendo em vista que ela está entre a Rússia, está entre a Polônia, está entre a Hungria, a República Tcheca. Então, é uma região candidata a um cenário relativamente conturbado. Mas uma coisa é a gente ouvir os outros falando isso, o analista falando, e a gente esperar que isso aconteça de uma hora para outra, que uma crise geopolítica dessa ecloda de uma hora para outra. Assim como quem iria imaginar que a gente viveria o Covid? Eu não imaginava nunca, e esses anos todos, esses 3 últimos anos, o que eu mais fiz foi revisar cenário. Eu normalmente sou uma pessoa otimista. Infelizmente, eu vou frustrar vocês hoje. O Ricardo falou, poxa, o Marco vai falar Selic em 2% no final desse ano. Ricardo, provavelmente, se eu falasse isso, o Banco Central nunca mais falaria comigo. Não sei do que eu estou rindo, não tem graça, mas a gente ri até de nervoso. Hoje, só para atualizar todo mundo, para me apresentar, o Júlio já falou um pouco da minha experiência. Hoje eu sou economista-chefe e sócio da Kairos Capital, que é uma gestora de recursos aqui em São Paulo. Vocês estão vendo o meu sotaque carioca, eu estou há 20 anos em São Paulo, mas não perdi o sotaque. Então, não tem jeito. Mas nós somos uma gestora de recursos justamente com foco global. E o foco global significa que a gente investe no Brasil e no resto do mundo também. Só para vocês terem uma ideia, o cenário mundial, o cenário global está tão conturbado e surgem tantas oportunidades de ficar comprado, vendido, que a gente hoje tem uma alocação muito pequena em Brasil e o resto todo lá fora. O que significa o resto todo lá fora? Significa a gente aposta na alta de juros dos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano está muito atrasado, então aí tem
existem apostas, ou, na verdade, vou usar um termo melhor, existem investimentos importantes a serem feitos. A gente olha para o exterior, a gente vê oportunidades também na compra de commodities. O petróleo foi um exemplo, o níquel foi outro exemplo, com a suspensão das atividades no níquel, em função da alta do níquel extremamente significativa. E, quer dizer, quando a gente olha para tudo isso, eu diria para vocês que em 3 anos eu vivi, eu acho que o dobro do que eu pude viver na minha vida como economista. Eu nunca pensei, nunca imaginei passar pelo que nós estamos passando. Depois do Covid, ainda um conflito dessa magnitude. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês alguns slides, não pretendo apresentar todos eles, existem muitos detalhes, aí eu posso deixar em aberto para perguntas, colocações que vocês tenham, vai ser um prazer responder. Mas o mote é esse, é olhar um pouco para o global. Eu acho que falar de Brasil hoje, sem falar do global, é impossível. Um exemplo mais claro disso é a gente observar o preço do petróleo, preço dos combustíveis no Brasil, defasagem da gasolina e os seus impactos sobre a atividade econômica, seus impactos sobre a inflação, seus impactos sobre o juro. Então, não dá para a gente falar de cenário Brasil sem falar de petróleo, sem falar da crise que a gente está vivendo. Então, eu vou tentar simplificar as coisas, porque, é claro, se eu fosse falar da geopolítica e os efeitos sobre o preço do petróleo, seria uma apresentação inteirinha. Tentei resumir em vários slides aqui, e qualquer coisa que vocês queiram perguntar depois, ou mesmo qualquer coisa que não tenha ficado clara, e é bastante normal isso acontecer, a gente pode retomar o assunto. Perfeito? Bom, então vamos lá, vamos compartilhar a apresentação. Só um minuto, pronto. Espero que vocês estejam vendo, sim. Agora eu vou maximizar para vocês. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa crise é o que se falava sobre o preço do petróleo. Então, antes da gente olhar para esse slide, olhar para o gráfico que aí está presente, o que está na frente da gente, a gente tem que imaginar que assim que começou a guerra, as especulações sobre a alta do preço do petróleo chegaram a mencionar o preço do petróleo em 3 meses, atingindo $150 o barril. Em 3 meses, ele atingiu $130 rapidamente. Aí também começou a especulação, e é por isso que eu mencionei, a gente precisa falar de research, de pesquisa com cuidado. E aí começou a se falar, não, realmente o preço do barril do petróleo pode ir para $200 o barril. Vamos tentar entender, então, um pouquinho essa situação à luz desse slide que está aqui. Então, eu desenhei aqui para vocês uma curva de demanda e oferta super simples, não quero ofender ninguém com isso, mas ela é bem representativa do que a gente está vivendo. Então, essa oferta aqui, que a gente chama inelástica, basicamente a decisão da OPEP em aumentar ou diminuir a produção, que direciona essa curva para a direita ou para a esquerda. Espero que vocês vejam aqui o cursor. E aqui a curva de demanda negativamente inclinada, como todo mundo já conhece dos livros textos. Então, o que a gente teve nessa crise? O primeiro ponto é a gente entender, à luz desse gráfico e à luz dessa tabela que está aqui, o que nós temos na nossa frente. O consumo global de petróleo é mais ou menos 100 milhões de barris por dia, para simplificar um pouquinho. As exportações russas perfazem 8 milhões de barris de petróleo por dia. Vamos imaginar, então, o seguinte, o que acontece à luz desse gráfico? Se há um embargo às exportações russas de petróleo, automaticamente a curva de oferta desloca para a esquerda, tendo em vista que a Rússia é uma importante exportadora de petróleo global. Quando isso acontece, ao longo dessa curva de demanda, a gente passa do ponto 1 para o ponto 2, que é o impacto da redução de oferta em relação à demanda. Ao mesmo tempo, vamos imaginar que a OPEP, como até mesmo mencionou, se compromete em pelo menos suprir uma parte dessa redução de exportações russas no cenário global em que a gente está vendo não só embargo por parte do Ocidente em relação à Rússia, mas também da própria Rússia com relação ao Ocidente. Muito bem, dito isso, eu considerei aqui, para simplificar, uma redução das exportações russas em 8 milhões
exatamente o tamanho das exportações deles por dia. Vamos imaginar um pequeno aumento da produção da OPEP, de 1,5 milhão de barris por dia. Vamos imaginar isso só para a gente simplificar a vida. Então, aí essa curva de oferta, que no primeiro momento deslocou por causa da redução das exportações russas, totalmente aqui por dia, a gente teria um pequeno aumento da produção por parte do OPEP para compensar isso, que é esse 1,5 milhão de barris por dia. Pode ser muito mais do que isso, claro, não queria discutir isso exatamente agora, para a gente entender como as coisas funcionaram, como os analistas, da forma mais simplificada possível que eu pude fazer, analisaram esse momento. Então, vamos imaginar que, nesse momento aqui, oferta e demanda estivessem equilibradas a 100 milhões de barris por dia. Então, seria essa situação aqui do ponto 1. Com essa redução, líquida de oferta de petróleo por dia, a gente tem uma redução de 6,5 milhões de barris. Então, o equilíbrio passaria de 100 milhões de barris para 93,5 milhões. Então, na verdade, o preço tem que subir para trazer esse equilíbrio de volta para trazer o equilíbrio de volta do ponto 1 para o ponto 2. Muito bem. Dito isso, saindo de um preço inicial do barril de petróleo de $100, poderíamos sair de um nível normal, de um nível menor do que esse, claro. Não estou assumindo isso aqui um nível de equilíbrio, é apenas um ponto de partida. A elasticidade dessa curva aqui, gente, ou seja, o quanto que ela reage, o preço reage em relação à quantidade e vice-versa, é de 0,3 a 0,2. É negativo porque quanto maior o preço, menor a quantidade. Por isso, esse 0,3 e 0,2. Com base nessas elasticidades e com base nessa necessidade de redução da demanda em função da queda da oferta, eu obtive aqui justamente uma variação do preço do barril do petróleo no primeiro momento em que a gente teve o início da crise, um aumento de 21,7 a 32,5, ou seja, o barril do petróleo passaria de $100, aqui no seu estágio inicial, para 121,7 a 132,5. Foi assim que, simplificadamente, a maior parte dos analistas fez essa conta. Então, a gente saiu do nível do ponto 1 para o ponto 2, para o nível de preço mais alto, equilibrando um nível de demanda mais baixo e uma quantidade de equilíbrio menor do que a do nível 1, mas depois a gente encontrou no final, com o aumento da produção da OPEP, um equilíbrio com um preço que não seria tão mais alto assim se ela supre 1,5 milhão de barris. Se a OPEP suprir 4 milhões de barris, aqui para vocês verem, né, aí essa quantidade de equilíbrio, então demanda e oferta, passa para 96. E aí a gente tem um impacto sobre o preço do petróleo de 113 a 120 dólares por barril, só para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro ponto vai depender bastante do que a OPEP vai fazer, até mesmo da disposição do Irã em ofertar petróleo especificamente para a China, tendo visto o acordo que o Irã tem hoje com a China para fornecimento de petróleo. Então, o que eu queria qualificar aqui primeiro? No primeiro momento, quando a gente viu quando a crise eclodiu, quando o conflito geopolítico eclodiu, a gente viu uma análise, análises de tudo que é lado, de tudo que é jeito, falando que o preço do petróleo podia ir para 130, 150, até 200. Então, a gente tem que qualificar isso um pouquinho. Para isso acontecer, precisaria da OPEP não fazer absolutamente nada, e a gente precisa de mais uma coisa. Se vocês me permitem, aqui passando o slide, aqui é uma coisa que me preocupa bastante. Hoje, só para a gente lembrar bem disso, a Alemanha, ou na verdade a energia na Alemanha depende 40% ou 40% da demanda de energia na Alemanha depende do fornecimento de gás da Rússia. E a ideia da Alemanha, no primeiro momento, é tentar trocar do gás para o petróleo. Bom, se isso acontecer, a gente pode ter, de uma hora para outra, um incremento de demanda ou de consumo global de 110 a 120 milhões de barris. Isso assumindo que a OPEP ainda oferte 4 milhões de barris por dia a mais, e assumindo aqui que as exportações russas sejam embargadas tanto do lado do Ocidente quanto do próprio lado da Rússia, a gente fica justamente com um desequilíbrio de demanda e oferta muito maior. Então, o deslocamento da curva de demanda para a direita, ao longo dessa nova curva de oferta aqui, assumindo que sejam agora 4 milhões de aumento da produção por parte da OPEP, e olhem, por favor, o que aconteceria com o preço do petróleo.
simplesmente, dada essa elasticidade da curva de demanda, assumindo que ela não modifique, e é até bastante importante, o início da apresentação, o Diego mencionando, quanto mais energia alternativa, maior vai ser essa elasticidade, quer dizer, menos a gente vai depender de petróleo, mas isso não é uma coisa que acontece no curto prazo. Então, num primeiro momento, a gente tem justamente, olha aqui, ó, as projeções que vários jornais, artigos publicaram. Preços de barris de petróleo que poderiam chegar a $200 o barril. Isso se o início da demanda, do excesso de demanda por parte da Alemanha, significasse um incremento de 20% no consumo global, sob condições normais de barril de petróleo. Muito bem. Essa seria uma situação final cataclísmica. Cataclísmica em que sentido? Cataclísmica no sentido da inflação. Na direção da inflação muito alta no mundo, na direção da inflação muito alta global, nos Estados Unidos, no Brasil. E a gente teria toda essa confusão que a gente está vendo, aliás, amplificada, sobre a política de preços da Petrobras e sobre os artifícios fiscais que o governo tem que promover para tentar conter o aumento dos combustíveis no Brasil. Outro dia mesmo, assim que a guerra, praticamente quando a guerra eclodiu, só vocês terem uma ideia, eu saí de casa para abastecer meu carro, estava R$8 o preço da gasolina. Ou claro que o posto estava especulando. E é claro também que eu não abasteci meu carro. Mas só para a gente ver a quantidade de absurdo que a gente tende a encontrar quando a gente fala dos efeitos desse tipo de notícia, expectativa de alta de preço de combustíveis, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, onde a gente quiser imaginar, sobre os preços finais dos combustíveis e sobre o bolso do consumidor. Mas o que a gente está vivendo nesse momento? Felizmente, a gente olha aqui, então, Ricardo, você pediu boas notícias, né? Então, estou dando aqui, tentando dar uma notícia um pouco melhor. Não é uma boa notícia ainda, gostaria de ver isso aqui mais baixo, mas o que nós estamos vendo nesse momento? A gente viu que a demanda por petróleo, ou por barril de petróleo no mundo, ou o consumo global, sofreu uma ligeira queda. O que está acontecendo nessa ligeira queda? Primeiro ponto, a China. A gente está vendo mais um surto de Covid na China, atingindo a província de Shenzhen. A China tem uma política de tolerância zero com Covid, então eles fazem imediatamente a quarentena, o lockdown, né, como a gente costuma dizer. Fazendo lockdown, a atividade econômica chinesa sente na hora, e a província de Shenzhen é particularmente bastante importante na produção industrial de alta tecnologia. Então, tem um consumo de energia relativamente grande, e o entorno da província de Shenzhen, que também sofre hoje os efeitos do lockdown, acabou trazendo uma perspectiva, mais do que tem acontecido isso, uma perspectiva que o consumo global em milhões de barris por dia deu uma pequena arrefecida, de 100 para 95. Muito bem. Assumindo os mesmos parâmetros de antes, exportações russas em 8 milhões de barris por dia, ou seja, uma carência de exportações russas em função dos embargos. Segundo, um aumento da produção da OPEP que chegue a 4 milhões de barris por dia. Importante aí, de novo, entender o Irã como um player, como um participante importante nessa história ao fornecer petróleo diretamente para a China. E aí a gente tem, com essa redução, a gente acaba tendo uma demanda relativamente menor em relação à oferta potencial. Por isso que o preço do barril do petróleo, nesse momento, está abaixo de $100 o barril, beirando aqui os $95 por barril. Então, isso deu uma boa arrefecida no barril de petróleo. Então, primeira conclusão, todo mundo errou a projeção. A expectativa é que o preço do barril do petróleo, como eu mencionei antes, chegasse a 130, 125 em 3 meses, chegou nisso em 1 semana e meia, e agora que a perspectiva é que o preço continuasse alto em função da duração da guerra, do conflito, está durando mais do que se esperava. A expectativa é que esse preço talvez chegasse, depois de ter atingido 130 o mais rápido possível, chegasse em 150. Então, isso daí não aconteceu, e as razões para isso não ter acontecido foram essas que eu mencionei para vocês. Acreditem em mim, hoje a queda do preço do petróleo teve um efeito bastante importante, uma influência bastante importante da perspectiva de lockdown em função de mais um surto
de variantes do Covid na China. Foi bastante relevante isso no preço do mercado de petróleo, hoje no preço do barril de petróleo também. Até, Júlio, se alguém quiser fazer uma pergunta no meio do caminho, ou alguma colocação, eu não tenho nenhum problema antes de mudar de tema, tá ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, doutor Marco. Pois não, pois não. Mesmo o preço do barril a 112, 111, a gente estava falando do preço do barril em setembro, outubro do ano passado a 83, né? A gente já via com uma escalada da inflação, com uma escalada da gasolina, com a possível mais insatisfação dos caminhoneiros com relação ao frete, que impacta na alimentação, que impacta também na inflação como um todo. Se a gente pegar, eu entendi perfeitamente que poderíamos estar pior, né? E a OPEP aumentou a produção e não teve a escalada do preço do petróleo, mas se nós olharmos para o Brasil, setembro, outubro do ano passado, 83 e agora 111, 112, o senhor enxerga que os índices econômicos do Brasil, inflação, dólar, juros, mesmo esse 83 para 112, isso, a tendência nossa é efetivamente ainda começar com uma escalada desses índices, mesmo com a OPEP aumentando a produção? Maravilha, ótimo. E acho que se a gente puder fazer desse jeito, vai ser muito bom, porque a gente pode tornar a apresentação dinâmica. Então, eu já ia pular para Estados Unidos, e aí, excelente que eu já trago aqui Brasil. Então, a primeira coisa que a gente... Obrigado, Júlio, pela pergunta. Muito obrigado, viu? A primeira coisa, Júlio, respondendo sua pergunta, é estarrecedor. Quer dizer, isso aqui cada um calcula de um jeito, tá? Eu explico depois por que cada um calcula de um jeito. Eu, por exemplo, sou especialista em combustíveis, né? Na commodity petróleo e combustíveis, né? Sou um macroeconomista, mas eu calculo a defasagem do preço dos combustíveis. E as contas são diferentes até existe um fator de ajuste por qualidade. Então, eu tenho um amigo que é especialista, um economista que é especialista em commodities, e ele calcula na unha esse fator de ajuste por qualidade. Eu geralmente calculo, mas eu consulto normalmente se eu estou fazendo a conta certa ou não, se eu estou usando os parâmetros certos ou não. Então, Júlio, respondendo o seu primeiro ponto, a $130 o barril, e sem a Petrobras promover o ajuste, e é interessante, então, mostrar isso aqui, Júlio, para a gente ver os impactos. A defasagem de combustível entre o Brasil e o resto do mundo, e aqui eu uso a gasolina ARBOB, né? Ou seja, a cotação da gasolina no mercado internacional, eu uso especificamente o ARBOB. Aí eu pego o câmbio, né? A cotação real-dólar, e pego o preço internacional do barril do petróleo e converto. Aí eu vejo quanto está o preço do combustível em reais em relação converto, perdão, o preço internacional do ARBOB em relação ao preço que a Petrobras cobra. Então, quando o preço do barril do petróleo chegou a bater 125, nem 130, tá? 120 e 125, a defasagem de combustível estava desse jeito aqui, ó. 54% de defasagem, ou seja, o Brasil devendo um aumento de preço de 54%, ou seja, o preço internacional em reais, 54% acima do preço brasileiro, e no diesel estava dando 40%. Vocês podem ter visto contas diferentes. De novo, gente, isso aí depende, pessoal, dos parâmetros que cada um usa, né? Então, eu aqui usei o fator de ajuste por qualidade, por exemplo, que dá uma diferença grande. Aí, Júlio, dentro da sua pergunta, se a Petrobras fizesse esse ajuste, esquece a inflação desse ano. A gente teria uma inflação que chegaria perto de 10, se ela fizesse esse tipo de ajuste. Então, aí começou toda a discussão fiscal, inclusive, não vou entrar nela aqui agora, mas começou toda aquela discussão fiscal sobre o que fazer para não ter um ajuste dessa magnitude. Ou seja, congelamento do ICMS sobre combustíveis. Primeira ideia. Segunda ideia, mexer no PIS/COFINS. Terceira ideia, Petrobras assumir, por meio dos dividendos que ela tem, criar um fundo de estabilização. Ou a Petrobras assumir um pedaço do prejuízo, e aí, junto com o que o governo faria da parte tributária para aliviar essa diferença, a Petrobras assumiria um pouco esse prejuízo, como ela já fez no passado.
Soluções que desagradaram o presidente Lula e Silva, sem sombra de dúvida. E aí a gente tinha vamos colocar assim, essa jabuticaba na mão, né? Esse desajuste de preço relativo bastante grande. Bom, e aí, Júlio, pegando o ponto que você falou, só para você ver o impacto exatamente que você mencionou, eu entro na inflação em 2 minutos, tá bom? Só para a gente ver isso. Essa foi a defasagem que restou depois do último aumento de gasolina e combustível anunciado pela Petrobras. Ou seja, a defasagem da gasolina caiu de 54% para 13% na minha conta. Na conta desse meu amigo, que é especialista em commodity, a defasagem caiu para 4%, para vocês terem uma ideia. Tá? E a defasagem do diesel caiu de 40% na minha conta para 6,2%. Na conta desse meu amigo, ele é amigo meu mesmo, então não é nem colega, né? Esse meu amigo especialista caiu de 40% para 2% essa defasagem, com esse aumento que a Petrobras deu. Muito bem, mas eu estou usando os meus números aqui, que são os números que eu conheço, os números que eu posso discorrer para vocês, caso haja alguma discordância. Aí, Júlio, interessante também, com a queda do preço do petróleo de hoje, a defasagem da gasolina caiu para 3% e a defasagem do diesel caiu para 2%. Por que tudo isso é importante? Aqui. Desculpa o detalhe, gente, mas não se preocupem em ficar olhando a tabela inteira. Eu queria, então, destacar aqui para vocês. Vocês conseguem ver o cursor? Na verdade, aqui tem essa tabela grande, que foi o IPCA de fevereiro. Aqui, ó, vou pegar essa tabela aqui, mil desculpas. Melhor. Que foi o IPCA de fevereiro, que foi 1,01. Eu estava projetando 0,97, mas o que importa é que foi 1,01. Aí o Ricardo pediu para eu falar de uma Selic baixa no ano. Como é que eu posso falar de uma Selic baixa no ano, Ricardo? Quando a gente está enfrentando uma inflação de 1%, igual a 1% em fevereiro, a mais alta em muitos anos. Eu tentei. Você tentou. Eu adoraria que essa inflação tivesse mais baixa, né? A gente sente isso no bolso, realmente. Mas aqui, bom, tá a principal razão. Por favor, olhem a gasolina, o quanto que ela variou em fevereiro. Olha o que eu espero que ela varie em março, 2,80. E eu espero que ela varie 5,30. Desculpa, eu esperava que ela variasse 5,35% em abril. Mas com a queda do preço do petróleo em função dessa defasagem menor, eu posso trabalhar, eu posso trabalhar agora com 4,40. Vocês estão vendo aqui, ó, estou aqui em abril, ok? E aqui eu estou passando o cursor em cima, olha. A gasolina que eu estou trabalhando em abril é uma variação de 4,40, permanecendo o preço do petróleo desse jeito. Portanto, Júlio, aqui dá para você ver bem o impacto que tem o combustível, ou a variação do combustível nesse sentido. Ou seja, uma gasolina variando 4,40 com a defasagem desse jeito, gera um IPCA de abril projetado de 0,88. Se nós víssemos o preço do barril do petróleo permanecendo em $120, o preço do barril do petróleo permanecendo em $120, nós teríamos esse impacto aqui, 5,35 de variação do preço dos combustíveis, da gasolina no Brasil, com um impacto de 0,97 no IPCA de abril também. Então, isso aqui, gente, é uma diferença de praticamente 0,1% que vocês estão vendo aqui por causa só da gasolina. Então, eu respondo a sua pergunta, sua colocação, Ricardo. Ótima colocação, mostrando o que seria uma elasticidade da reação dos preços dos combustíveis no Brasil à alta do preço internacional do petróleo. Então, assim, a conclusão principal realmente, o preço do barril do petróleo em 90, 95 é muito alto? Significa mais choques de combustíveis no Brasil daqui para frente? Não. Agora, o Brasil, o preço do barril do petróleo em 120, voltando para 120, aí a gente volta a ter 13% de defasagem do preço da gasolina
entre o mercado doméstico e o mercado internacional. E aí, o que a Petrobras vai fazer? Vai reajustar mais 13%, 13% não, desculpa, ela vai promover mais um reajuste menor do que isso para tentar repor uma parte, ou então o governo vai arcar isso fiscalmente, né? Então, as duas soluções, eu posso dizer para vocês que são ruins de qualquer modo. O lado fiscal no Brasil ruim pode acabar trazendo a desvalorização cambial na frente. E a desvalorização cambial na frente, inclusive com o aumento do risco político, tende a acabar resvalando na inflação também. Então, a inflação vem de um outro jeito. Tudo que a gente tentar remendar com o que já está ruim, que é o lado fiscal, a gente teve um bocado de medidas fiscais para tentar abrir brecha no teto de gastos, para gastar mais esse ano, inclusive com vistas às eleições. Isso acaba gerando, acaba, na verdade, levando a maiores impactos sobre o câmbio. Então, de um lado, a gente segura o barril do petróleo, mas aí o barril do petróleo, não, perdão, a alta do preço da gasolina no Brasil, mas, por outro lado, o câmbio pode desvalorizar e isso acaba batendo na inflação do mesmo jeito. Então, Júlio, essa é a primeira resposta que eu tenho para a sua colocação. Não sei se eu me fiz claro ou se você tem mais algum ponto sobre isso. Muito claro, muito claro. E essas análises mais detalhadas fazem toda a diferença, porque a gente consegue identificar efetivamente o que está acontecendo e entender a métrica, né, do mercado. E muito em linha com isso, doutor Marcos, junto com a inflação, a gente tem um aumento dos juros muito grande, a gente tem um dólar também muito alto, né? Então, o pessoal conversa muito comigo e fala assim, nossa, mas o Brasil voltou aos patamares, né, de fabricação de pré-crise de 2019 e eu não estou vendo o dinheiro entrar. E eu sempre, né, tento explicar que, e aí eu queria sua análise também sobre esse ponto da questão dos juros e do dólar, que é o seguinte: em 2019 você não tinha inflação como está, em 2019 você não tinha os juros como está, em 2019 você não tinha o dólar como está, e isso tudo junto, aumentando, tira o dinheiro do poder de compra da população e a competitividade das empresas, né? Essa tríade. Você enxerga que com esse dólar e com esses juros, né, e com esse aumento dos juros da Selic e com esse dólar, a gente efetivamente vai continuar patinando na evolução dos índices econômicos, ou a gente vai continuar andando de lado e se os juros, né, do BC norte-americano aumentar os juros, o pessoal tira o dinheiro daqui e leva para lá e o dólar aumenta mais ainda e é um círculo vicioso. Como é que você enxerga esse sistema, essa tríade? Dólar, inflação, juros, sendo alavancado pelo impacto aí que eu estou vendo do preço do barril do petróleo. Como é que você enxerga isso aí? Ótimo. Eu vou então fazer o seguinte, se eu esquecer algum dos pontos que você levantou, os pontos são ótimos e fazem a sequência exatamente do que a gente está conversando, constituem a sequência que a gente está conversando, por favor, me relembre qualquer coisa que eu tenha esquecido de abordar. Então, assim, olhando para a inflação no ano, isso é interessante. Vocês estão vendo, né, em particular, você está vendo aí, Júlio, essa tabelinha que está aqui, né? Essa tabelinha, para a gente poder começar então a falar da inflação e o que o Banco Central vai fazer com o juro e o que o juro vai fazer com o câmbio, tende a fazer com o câmbio e tende a fazer também, Júlio, com o crescimento. Estou muito preocupado com o crescimento econômico brasileiro esse ano, né? Então, eu queria abordar esses pontos. Depois disso, aí eu dou um pulinho lá em Estados Unidos para tentar acalmar todo mundo com a alta de juros nos Estados Unidos. Isso porque o Banco Central norte-americano quer segurar um pouco o ímpeto em subir a taxa de juros. Eu já ia falar, quer segurar um pouco a onda em subir a taxa de juros, né? Mas vamos olhar então para esses primeiros pontos. Essa análise que eu acabei de fazer aqui dos quadrinhos, eu olhei até abril a inflação e exemplifiquei a diferença que ela faz, a alta do preço da gasolina faz na inflação mensal, só para a gente olhar o detalhe. Agora, vamos sair do detalhe e olhar o big picture que a gente tem para 2022, né, e 2023 também. Por favor, não precisa olhar para esse slide aqui da esquerda. Isso aqui é apenas a inflação mensal projetada por mim. Estou aqui, ó, IPCA Focus, IPCA Kairos. A linha laranja é o Focus, é a pesquisa Focus, é a mediana dos economistas que contribuem, eu também contribuo, para a pesquisa Focus.
E aqui a gente tem a mediana do top 5, a turma, as 5 instituições que mais acertam a inflação mês a mês. Aí aqui está o ano a ano. Eu peguei a inflação mês a mês, compus em 12 meses, e aqui está o ano. Então, no ano, eu espero uma inflação de 7,05. Está aqui, ó, em negrito, tá? Para 2022. O top 5 espera 6,58. E o Focus, a mediana de todos os economistas que contribuem, espera 6,55. Ou seja, eu estou acima da turma, eu estou mais pessimista, eu estou mais alinhado com o top 5 máximo. Ou seja, aqueles que estão mais pessimistas com a inflação brasileira. Eu não estou nem entre os mais pessimistas. Tem gente falando de inflação esse ano perto de 8%, depois de ter sido 10% no ano passado. No final do ano que vem, eu estou com 3,80%. E aí eu estou bem parecido com o resto da turma. O top 5 está com 3,74% e a pesquisa Focus com 3,74% também. Tá? Então, está todo mundo mais ou menos alinhado. Tem gente falando de inflação, muita gente muito boa, falando de inflação no ano que vem em 5%. É que eu espero que as commodities melhorem de preço no ano que vem. Por isso que a tendência, aquilo que o Ricardo quer ver, estava brincando aqui com o Ricardo, né? Mas seriamente, aquilo que o Ricardo quer ver, que eu também quero, que é o juro para baixo, é algo que eu espero ao longo do ano que vem. Então, já dando aí uma pitada de resposta, ou na verdade, uma pitada de dica do ponto que você colocou, Júlio. Exatamente. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessas duas tabelas, olha aqui, ó, 703, eu estou com 705, desculpa que não é exatamente o mesmo número, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, a diferença que tem aqui é muita alimentação no domicílio, como vocês podem ver. Tá? Então, essa inflação de alimentação no domicílio tem alguma coisa a ver com câmbio, com petróleo que a gente está falando? Tem muito a ver. A alimentação no domicílio depende de fertilizante. A alimentação no domicílio depende da cotação das commodities no mercado internacional. Os grãos, fundamentalmente. Depende das oleaginosas. Então, tudo que está acontecendo com o preço de fertilizante e alta de commodities agrícolas no mercado internacional acaba aparecendo no Brasil também. Apesar de safras melhores, não é o caso agora, mas quando se falava de safras boas para esse ano, aí, bom, mesmo assim, a gente tem um impacto desse conflito geopolítico bastante relevante sobre os preços das commodities agrícolas, e isso acaba aparecendo na alimentação no domicílio. Então, aqui, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que você mencionou, Júlio, o câmbio mais desvalorizado, e eu vou já entrar no câmbio, acaba fazendo com que essa inflação de alimentação no domicílio via fertilizante, e fertilizantes são importados. Quem é o maior produtor de fertilizantes no mundo? Justamente aquela parte do leste europeu que está em conflito. Da onde vai se comprar fertilizante? No Canadá. A ministra Tereza já anunciou, bom, vamos comprar do Canadá, já estou acertando aqui com eles. Só que se preparem, vai ser a preços mais elevados. Isso, inclusive, tem impacto sobre a inflação nesse ano e sobre a inflação de alimentos no domicílio no ano que vem, que é a inflação de alimentação no supermercado. Tá? Bens industriais, vejam vocês, se a guerra acabasse rápido, e a gente já está vivendo um problema de cadeia de oferta, o Diego mencionou isso, exatamente, a gente está vivendo um problema de disrupção de cadeia de oferta. Eu projetava 5,85, esperando que essa cadeia melhorasse um pouquinho. Essa inflação de bens industriais dentro do IPCA, que pesa 23% dentro do IPCA, essa inflação, ano passado, rodou em 12%. Eu esperava desaceleração para 5,85%. Eu até esperava uma desaceleração maior, tá? Para 4,80%. Acabei mudando minha projeção em fevereiro desse ano. E agora eu estou projetando 8%. Esse 8% por causa da guerra. Eu estava achando que essa guerra ia passar rápido pelas análises que eu lia, e eu estou começando a ler análise que ela pode demorar bastante em função das guerrilhas, das resistências. Ainda tem todo o oeste da Ucrânia para a Rússia penetrar, e aí é mais difícil ainda, porque a resistência é maior, é bem complicado. Então, eu estava com uma visão que isso passaria mais rápido e teria 5,85% de inflação de bens industriais, afetada pela cadeia de oferta e também, em parte, afetada pelo câmbio. Mas, em função dessas dificuldades, eu acabei passando essa inflação para 8%. E aqui, serviços, inflação de serviços no Brasil é tudo que a gente sabe, alimentação fora do domicílio, restaurantes, recreação,
turismo, entretenimento, tudo que vocês quiserem imaginar. Vejam, por favor, eu mantive aqui, ó, perto de 6,50, não mudei praticamente nada. E preços administrados, heroicamente, eu mantive aqui, ó, até um pouquinho abaixo do 6,85. E aí eu obtive uma inflação esse ano de 7,03. Ela pode ser uma inflação de 6,45? Pode. Basta o preço do barril do petróleo ficar em $90 o barril. $90 o preço do barril ficar em $90. Desculpa. Basta isso que a gente acaba tendo uma inflação mais baixa, com impactos menores sobre os fertilizantes, sobre a alimentação do domicílio e com impactos menores também sobre os preços administrados pelo governo via combustíveis. A gente não pode esquecer esse ano também que a gente pode passar da bandeira vermelha de escassez hídrica para a bandeira vermelha, nível 1, ou até mesmo para a bandeira amarela. Isso aí vai fazer com que a tarifa de energia elétrica em maio ou junho ceda. Mas isso são detalhes, esse é um primeiro ponto que eu queria mostrar. Diante dessas duas inflações, seja ela 6,50, que aí eu ficaria até em linha com o que a turma espera para esse ano, que é 6,58 a 6,55. Mas eu estou projetando 7,03, como vocês estão vendo aqui, ó, praticamente 7,05. É isso que eu estou projetando. Diante disso, infelizmente, aí, Júlio, então eu entro na segunda parte da tua colocação. Então, a gente tem esse ano uma inflação que na minha visão, vai bater 7%, na visão do mercado vai bater 6,50%, quando o centro da meta esse ano, só lembrando, né, é 3,25%, com 1,5% para cima e para baixo de intervalos de tolerância. Quer dizer, a inflação fecha acima do teto da meta esse ano, não só acima do centro, como também acima do teto. E no ano que vem, eu projeto 3,80%. O centro da meta para o ano que vem esse ano é 3,5%, ano que vem é 3,25%, perdão. Então, o teto da meta esse ano é 3,5% mais 1,5%, estamos falando de 5%. No ano que vem é 3,25% mais 1,5%, estamos falando de 4,75%. E aí, minha projeção para a inflação no ano que vem é 3,80%, abaixo do teto da meta, no entanto, acima do centro da meta. Muito bem. O que eu fiz, então, aqui para a nossa discussão, em cima exatamente do ponto que você colocou, Júlio? Ótimo. Isso aqui são os ingredientes para o Banco Central decidir o que fazer com a taxa Selic. Esse é o desvio da inflação com relação ao centro da meta. Por isso que eu citei o centro da meta esse ano e no ano que vem. No ano passado, a inflação, o IPCA, fechou 6,5% acima do centro da meta. Esse ano, se eu estiver certo, a inflação vai fechar 2,9% acima do centro da meta. E no final do ano que vem, a inflação vai fechar 0,6% aproximadamente acima do centro da meta. Só para a gente ver aqui a conta, então, 3,25% da meta no ano que vem, e aí a minha projeção para a inflação no ano que vem é 3,80%. 0,55% de diferença, arredondei aqui para 0,60%. Essa linha azul aqui, gente, é um negócio que a gente chama de hiato do produto. O que é isso? É o quanto que a gente cresce em relação ao que a gente pode crescer. Então, se a gente tem um desemprego alto, a gente cresce abaixo do nosso potencial. Se a gente tem um desemprego baixo, a gente cresce acima do nosso potencial. O fato é que a gente está muito abaixo do nosso potencial, e o fato de taxa de desemprego é recorde no Brasil, é nível quase recorde no Brasil, olhando a série nova da PNAD, e aí a gente está exatamente com o nosso produto abaixo do nível potencial, como um percentual do nível do nível potencial. Desculpa. O que quer dizer isso? Final desse ano, a nossa economia fica 1,2%, de acordo com a minha projeção. Eu projeto um PIB igual a 0 esse ano. Então, a gente vai ficar 1,2% abaixo do potencial, como proporção do PIB potencial. E no ano que vem, a gente ainda vai continuar abaixo do potencial. Eu projeto no ano que vem um crescimento entre 1,5% e 1,8%. Com esse crescimento, ainda assim, a gente fica com uma taxa de desemprego, com uma utilização da capacidade produtiva, tal que o nosso crescimento efetivo vai ser abaixo ainda do nosso potencial. Só que, quando eu olho para uma coisinha esquisita que a gente chama de coisinha mesmo, que é um treco que os bancos centrais que usam o sistema de metas de inflação se apoiam para fazer ou balizam as suas contas. Com base no desvio da inflação em relação ao centro da meta,
e com base no quanto a economia cresce em relação ao seu potencial, quer dizer, se a inflação está acima do centro da meta, tem que subir o juro. Se a economia está abaixo do seu potencial, tem que diminuir o juro. O problema é que a inflação está tão alta que o peso que eu calculei da influência do desvio da inflação sobre a decisão da Selic é quase 37%. E a influência da atividade abaixo do potencial é apenas 6%. Isso não tem que somar 100 não, tá, gente? Por favor. Então, com base nisso, olha o que eu descobri. Isso é o que o Banco Central fez com a Selic. E está fazendo até agora. Isso aqui é o que o Banco Central tinha que ter feito e vai fazer com a Selic. Então, essa regra, isso é uma regra, ela tem uma parte que não é inteligente, que é o seguinte, é uma regra, com base nessa diferença de inflação, ela fala que a Selic tem que ir para 13,5% esse ano. E no final do ano que vem, ela tem que fechar em 11,5%. Eu não acho isso. Aí eu tenho que olhar para a regra e falar, olha, essa regra diz para a gente que a Selic tem que ir para 13,5%, mais ou menos no segundo para o terceiro tri desse ano. Na verdade, quanto mais rápido o Banco Central subir o juro, mais ele combate a inflação no final desse ano, dada a defasagem de política monetária sobre a atividade, sobre a inflação, e melhor é para a inflação do ano que vem. Então, Júlio, o primeiro ponto é esse. O Banco Central vai ter que subir muito o juro. Vai ter que subir o juro para 13,5% a 13,75%. E não vai ser no meio do ano isso, não. Quer dizer, não vai ser no meio do ano, não, perdão. Não vai ser no terceiro tri, como a regrinha está dizendo para a gente. Isso aqui é praticamente terceiro tri, tá? 13,75 ou o 13,5 que a gente está vendo aqui. Isso é praticamente terceiro tri, mas não. O Banco Central vai fazer isso o mais rápido possível para controlar as expectativas de inflação, para controlar a inflação efetiva desse ano e a do ano que vem. Isso vai custar PIB? Vai custar PIB. Isso vai doer? Isso vai doer. Mas respondendo, então, o ponto, inflação, Selic, é isso que vai acontecer. Aí eu entro no câmbio daqui a pouquinho. Não sei se eu respondi o teu ponto, mas é um ponto bastante importante, por isso que eu me alonguei bastante nele. Perfeito. Só dando um recado, pessoal, a gente está muito boa a discussão e nós vamos continuar com essa discussão. Geralmente a gente termina 7, 7:10, mas eu vou abrir uma exceção hoje, eu vou continuar com o doutor Carlos aqui, o doutor Marco aqui, porque a discussão está muito boa, está muito técnica, e é bom nós, principalmente da área das finanças, entendermos mais um detalhe desses pontos. Então, eu vou estender mais 20 minutos para que ele possa colocar a questão do dólar, colocar outras considerações, que eu acho que vale a pena pelo nível altíssimo Júlio, da discussão que está tendo hoje. Não, Júlio, assim, como também tem um lado, fiquem à vontade, porque a gente alterou a dinâmica, a gente já deixou as perguntas para o final. Com essa, a gente está fazendo uma apresentação, muito obrigado aí, João Marco, está fazendo uma apresentação muito dinâmica, então, puxa, acho que, por favor, gente. Pois não, doutor Marco, pode continuar. E assim, o que vocês quiserem perguntar, eu achei ótimo, Júlio, a gente fazer dinamicamente assim, porque o que vocês quiserem perguntar, qualquer coisa que eu fico muito, né, você vai mostrar a questão da inflação, mas eu fico muito preocupado com o cenário desse ano e do ano que vem, porque a gente nem colocou na análise as reformas estruturais que o Brasil precisa fazer, que é administrativa e tributária, e nós nem colocamos ainda a questão da variação do impacto eleitoral que no Brasil tem esse ano. Né? Vamos entrar agora. Temos esses pontos. Então, assim, eu vejo que, eu particularmente estou muito feliz com a inflação a 7% no ano que vem. Eu realmente estava esperando que era, esse ano eu estava esperando que era acima do ano passado, que foi desse, né? Quer dizer, eu vendo aqui pelo menos um viés decrescente dos índices que estão no top hoje, né? Mas eu queria deixar a palavra com você, doutor Marco, com relação à inflação e outros pontos que você queira colocar. Eu só vou pedir a você que seja um pouco mais sucinto, para que a gente fique mais 20 minutos, 20, 25 minutos, e que neste período você possa concluir efetivamente o seu raciocínio para a gente ter uma dimensão completa de todas as análises que você está fazendo. Joia, então vamos lá. É exatamente o que eu pretendia para poder terminar. Então, para deixar todo mundo um pouco menos preocupado,
Isso é o que eu enxergo para a Selic, tá? Então, em função dessa inflação em 7 e tentando controlar a inflação do ano que vem, eu enxergo o Banco Central. E aí, realmente, eu não tenho bola de cristal, não sei dizer se ele vai levar para 13,50 ou 13,75. Essa linha vermelha que vocês estão vendo aí. Se ele terminar em 3,50 esse ano que vem, ele começa a promover reduções da Selic paulatinamente. Essa linha cinza é o top 5 da Selic. São os economistas que mais acertam a Selic. Então, eu estou mais pessimista do que eles. Então, no ano que vem, mas no final do ano que vem, eu estou com uma Selic menor do que eles. Eles estão com 8,75, eu com 7,75. Provavelmente porque eu vejo a inflação em 3,80 e já tem gente vendo a inflação do ano que vem em 4,5. E eu não tenho bola de cristal. Não sei realmente se para em 13,50 ou 13,75, ou seja, mais um aumento de 100 pontos base, além do que vai acontecer, que eu espero que aconteça amanhã. Então, teria mais um aumento de 100. E eu não sei se realmente será mais um aumento de 100 ou um aumento de 75 depois dessa elevação que tende a acontecer amanhã. Vamos ver, mas então essa é a minha grande dúvida. E quanto mais alta a Selic esse ano, mais baixa a Selic do ano que vem, e vice-versa. Como está aqui, ó. 13,50 Selic no fim do ano esse ano, fim do ano que vem 8, 13,75 no fim desse ano, no fim desse ano não, perdão, agora já no segundo tri, e ficando até o final do ano, corresponde a uma queda para 7,75 no final do ano que vem. É isso que eu enxergo, tendo em vista a inflação de quase 4% em 2023. Eu vou pular aqui o PIB um pouquinho e volto para ele, justamente para entrar na questão do câmbio. E eu vou ser aqui pegar bem no ponto dele. Hoje, quando eu olho para o câmbio de tendência no Brasil, e aí, Júlia, é exatamente esse ponto. Quando eu olho para o câmbio de tendência, e boa parte da tendência dele vem de quê? Vem do que acontece com as nossas exportações e o que acontece com a entrada de capitais no Brasil. Então, com esse cenário global que a gente teve de Covid, com o cenário global que a gente tem de conflito, o comércio mundial tende a perder força. Então, nesse sentido, as exportações brasileiras, apesar da alta das commodities, as exportações brasileiras podem sofrer um pouco. Então, mas, por outro lado, a alta de juros no Brasil, por isso que eu acabei de mostrar a Selic a 13,75, 13,50, essa alta de juros atrai capitais para o Brasil. Tem mais um dado importante. O que está acontecendo com a Rússia faz com que os fundos estrangeiros de investimento, ao invés de alocarem dinheiro na Rússia, Brasil é um dos BRICS, passem a aplicar também, passem a investir esse dinheiro no Brasil. O que significa isso? Isso significa, ou na verdade significava, que nas próximas 2 semanas, nas 2 semanas imediatamente após a guerra, havia uma expectativa de uma entrada de 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares de recursos financeiros no Brasil. Isso acabou não acontecendo, mas essa expectativa ainda existe. Então, o que a gente tem no Brasil? O Brasil virou uma fonte a mais de alocação, tendo em vista a saída da Rússia, da alocação dos portfólios dos fundos de investimento internacionais, globais, espalhados por aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, a taxa de juros no Brasil é 13, vai bater em 13,5, na minha visão, a 13,75. Tá bom, se eu errar, vai bater no mínimo em 13. Vamos pensar assim, tá? Isso é juro para chuchu. Os Estados Unidos vão subir o juro para quanto? A minha expectativa é que eles subam os juros, na pior das hipóteses, para 3,25. É um diferencial de juros enorme. Então, o que a gente tem no câmbio? A gente tem no câmbio uma tendência hoje a não mais ser aquele câmbio de 5,20, 5,30 que a gente viu recentemente, muito abaixo daquele 5,80, mas aquilo foi um câmbio de cataclisma, 5,80, 5,90, foi um câmbio justamente do auge da pandemia, da saída do Mandetta, da ameaça ou dos boatos de saída do Paulo Guedes, da saída do Sérgio Moro, todo um clima de instabilidade muito grande que se viveu naquele momento mais terrível do Covid em abril de 2020. Março e abril de 2020, principalmente abril. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Primeiro, esse câmbio de tendência. A segunda coisa é o comportamento da volatilidade do câmbio, ou seja, o sobe e desce dele, o nervosismo do câmbio. Então, só para vocês verem, gente, por favor,
Ali, ó, março de 2020, essa volatilidade anualizada, e aqui eu uso os contratos de opções para medir isso, ela chegou a bater 34% anualizada. Ela, nesse momento, está em... Só vocês verem aqui, ó, a volatilidade de um mês anualizada está em 18,70%. E a volatilidade de 3 meses em quase 18%. O que quer dizer isso? Quanto mais curto o contrato de opção de câmbio, mais alta a volatilidade, porque em um mês o câmbio fica muito nervoso. Em 3 meses as coisas podem acalmar e aí essa volatilidade é relativamente mais baixa. Então, gente, o que a gente está vendo nessa história toda? Quando eu pego essa volatilidade divido por 4, porque são 4 trimestres, e pego esse câmbio de tendência, jogo essa volatilidade de 6,3%, eu encontro um câmbio de 5,30. Então, Júlio, o primeiro ponto, olhando para as eleições, quando a gente pergunta para os analistas, e eu me incluo entre eles, qual o câmbio que a gente enxerga durante as eleições, quando o quadro político, se o quadro político, na verdade, ficar mais quente, se ele ficar mais difícil, assumindo que esse conflito entre Rússia e Ucrânia já tenha passado. Aí é isso aqui, ó. A gente joga esses 6,3 sobre R$5 aqui de tendência, justamente porque o juro está muito alto, entra fluxo financeiro para o Brasil, e ao invés de termos um câmbio de tendência de 5,20, temos um câmbio de 5, podendo ser até 4,90. Jogando essa volatilidade aqui, que eu peguei esses 18% e dividi aqui por 4, eu obtenho esse 5,31. Se a gente tiver uma eleição que caminhe de um modo palatável para o mercado, e aí me permitam dizer isso, hoje quando se fala novamente, o Lula representa mais um risco, aí o mercado olha e fala, não, mas quem sabe ele vai ser pragmático. O mercado tem essas coisas, né? Tem determinadas ideias que ele cria, e aí vai em cima dessas ideias, e aí jogando uma volatilidade de 4,5 em cima do câmbio da tendência, a gente chega em 5,23. O ponto importante é, hoje, o Brasil tem tudo para ter um câmbio de tendência de R$5. O ponto é, essa volatilidade tende a subir? Na minha visão, ela tende a subir. Ela tende a ficar ainda relativamente alta, o câmbio deveria estar em 5, mas não está. Por que ele não está em 5? Por causa da volatilidade internacional, o aumento da volatilidade que a gente está vivendo por causa do conflito internacional. Só vocês olharem aqui a ponta dessa curva. É exatamente isso. Na medida que a gente caminha nas eleições, e eu acho que as coisas tendem a ficar um pouco mais incertas, um pouco mais difíceis, os discursos populistas tendem a acirrar, assim como as saídas fiscais esdrúxulas podem acontecer, isso pode aumentar a volatilidade e levar o câmbio de volta para 5,20 a 5,30. Isso pode acontecer perfeitamente, na minha opinião, e aí é uma opinião, porque eu acho que a volatilidade tende a ser mais alta. E é interessante, então, em relação a isso, Júlio, que você justamente mencionou. O juro segura esse câmbio no 5,30, 5,35, ao invés do câmbio disparar para 5,50, 5,60. Se tivéssemos um juro em torno de 6 ou 7, esse câmbio estaria muito mais alto. E, ao mesmo tempo, lá para frente, ele seria muito mais alto do que os 5,30 que eu projeto. Doutor Marco, queria fazer uma análise aqui e ver o que você acha. A minha percepção é a seguinte: imagine que a gente tem um fundo de investimento, tem lá $500 milhões para investir. Ele vai pensar nos Estados Unidos, não vai para lá porque os juros é negativo. Vai para a Alemanha, Espanha, Itália, os juros é negativo. Não vai para a Rússia porque não pode. Vai para a China porque é um país fechado, só se for para produzir e abrir fábrica, né? Aí ele começa a olhar para a América Latina e aí ele vê o Brasil com esses juros mais altos, que você colocou muito bem, e nós só estamos perdendo para a questão dos juros. Primeiro a gente perde para a Argentina, depois a gente perde para a Turquia, depois a gente vai para o Brasil. Então, a minha sensação com relação ao dinheiro, aí você pega a Bolsa de Valores, ela, né, nesses 2 dias ela caiu, mas ela estava subindo, o dólar estava baixando, mas começou a subir novamente. Mas a minha percepção é a seguinte: você sabe quando você vai sair, procurar uma festa e não tem nenhuma festa e você entra na primeira que você vê? A minha sensação é que o Brasil é essa festa que não tem festa no mundo, e o Brasil, com esses juros altos e com as commodities aumentando, o dinheiro mundial está pensando assim, eu vou lá para o Brasil mesmo, porque lá pelo menos eles estão pagando
uma remuneração do capital maior do que eu tenho no mundo. A partir do momento que o mundo começar a ter uma pequena definição das coisas da Rússia, os juros começaram a aumentar, não só nos Estados Unidos, mas também nos outros países, porque está todo mundo com déficit e vai ter que começar a aumentar os juros mesmo, por causa das contas públicas. Você não acha que vai sair muito mais dinheiro daqui do que a gente está imaginando e o dólar pode efetivamente explodir por causa disso? Ou seja, nós somos a única festa que tem no mundo e só está todo mundo esperando as outras festas começarem para irem para lá. O que você acha disso? A gente teria que ter uma surpresa bastante forte, bastante significativa na tendência de alta de juros nos Estados Unidos. Como eu mencionei antes, a conta que eu faço hoje de juros nos Estados Unidos é um juro que, na pior das hipóteses, e eu posso queimar a língua com isso, mas a conta que eu faço é que o juro norte-americano tende a parar em 3,5%, na pior das hipóteses, no final do ano que vem. Como você disse, ainda vai ser juro real negativo, bastante negativo, porque a inflação que eu projeto no final do ano que vem para os Estados Unidos, até para não incorrer nenhum erro, só para vocês verem, está aqui, a projeção de inflação que eu tenho para o núcleo do Personal Consumption Expenditure, que é o ano que vem, está aqui, desculpa, que é o índice que o Fed usa. Então, o que eu projeto para o ano que vem, final do ano que vem, é 2,70. É um juro levemente positivo, né? O juro real, vamos pensar assim. Se parar em 3,50, a gente vai estar falando de 0,80 de juro real, olhando o núcleo do PCE, que exclui alimentação e energia. Se a gente olhar o índice cheio, que aí inclui alimentação e energia, 3%. Quer dizer, 3,5% de juro no final do ano que vem contra uma inflação de 3%, Júlio, dá meio de juro real, eu ainda acho o Brasil bastante atrativo. Aí eu fico menos preocupado com isso. O grande problema aí é o investidor estrangeiro fazer aquela conta, né? O diferencial do Brasil, vamos pegar o nosso diferencial, 13% contra 13,5%, desculpa, vamos pensar que o que acerte a Selic, ela para em 13,5%. Contra 13,5% contra 3,5% nos Estados Unidos. Então, a gente fala de 10% de diferença de juro nominal. Então, com câmbio a 5, para esse investimento não valer a pena, tirando aí os custos de transação e oportunidade, o câmbio teria que desvalorizar 10%, ou seja, ele teria que ir de 5, que é o câmbio de tendência que eu acabei de mostrar para vocês, para 5,50. Eu acho isso difícil. Eu acho que o câmbio tende, sim, a desvalorizar. Não acho que ele vá para os 4,90 a médio prazo. O que é médio prazo? No meio do ano, porque acho que as eleições tendem a esquentar no Brasil, então a volatilidade tende a subir, e aí o câmbio tende a ficar mais valorizado, mas eu não acho que chega a 10% de desvalorização, não. E como você colocou, os únicos países, e o único país, na verdade, que está com a regra de Taylor dele arrumadinha é o Brasil. Nenhum outro país está com a regra de Taylor ajustada. E não há nenhuma vontade das outras economias, dos outros bancos centrais, em subir o juro. Só para clarificar, quem está nos escutando aqui, a regra de Taylor podia definir, só para quem está nos escutando aqui? Isso aqui, Isso aqui é a regra de Taylor, desculpa. É isso aqui. O Banco Central olha para o diferencial de crescimento ou de PIB em relação ao potencial e olha para o diferencial de inflação em relação à meta. Aí ele decide o que fazer com o juro. Isso é a regra de Taylor. Que é isso que está aqui. O juro é o resultado da inflação, do juro nominal, mais a diferença entre a inflação e o centro da meta e o hiato do produto, ou seja, o quanto que o PIB está abaixo ou acima do seu potencial. Nós estamos com o PIB abaixo do nosso potencial e nós estamos com a inflação muito acima do centro da meta. O Banco Central deveria subir o juro para 13,75 e ele já está quase lá. Nenhuma outra economia fez esse dever de casa. Então, assim, eu acho que 10% de desvalorização a partir de agora, só se a gente tiver muita confusão política no meio do caminho. Bom, eu não sou analista político. Eu espero confusão. Por isso eu espero a desvalorização.
mais 10%, eu não estou contando com isso, né? Inclusive, vocês podem até brincar comigo, achar que eu acredito em conto de fada, né? Mas mesmo que o Lula seja eleito, e aqui, por favor, gente, não tem nenhuma crítica nem nada disso, estou apenas falando de uma visão de mercado. Mesmo que o Lula seja eleito, a visão de mercado é que ele vai ser novamente pragmático. E por isso que, quando a gente lê algum analista ou algum administrador de fundos ou tesoureiro falando sobre as eleições, geralmente a opinião que aparece é: não estou muito assustado com isso, não. Acho que o Lula não tem outro jeito, ele vai ter que ser pragmático mesmo. E não tem outra saída. Aliás, o Brasil não tem outra saída no seu pragmatismo. Nós temos um déficit fiscal, vamos fechar esse ano com um déficit fiscal menor do que o do ano passado, que foi menor do que o de 2020, mas vamos fechar em déficit novamente. Rompemos o teto de gastos, sabemos que manter o teto de gastos até 2024 é uma tarefa praticamente impossível. Quer dizer, a gente tem na frente da gente uma realidade do Brasil que, inclusive, mostra que as reformas não vieram, né? E mais do que isso, a gente violou o teto de gastos flagrantemente em 2022, desculpa. E mesmo assim o câmbio está em 5, né? Perdão, hoje está em 5,15, mas ele estava ameaçando furar os 5, né? Vir para 4,95, 4,98, e ali não ficou, mas ameaçou, bateu ali e depois desvalorizou de novo. Por isso, Júlio, que eu acho que esse diferencial de juros que o Brasil tem é um tremendo de um colchão hoje que segura a desvalorização do câmbio, apesar de eu achar que a gente vai ter ainda muito ruído político pela frente. E uma última pergunta minha, depois eu passo para o Diego, para o Ricardo, e para quem quiser perguntar, e vou colocar aqui mais 10 minutinhos aqui. Esse aumento da inflação, porque a gente pega o PIB do Brasil, e quem está segurando o PIB do Brasil é o agronegócio, né? Através das exportações, e a gente não tem uma política industrial que permita uma geração de valor. A gente importa arroz, feijão, trigo, milho, soja e importa container de iPhone, né? Então, a gente não gera valor. Então, quem está segurando o PIB do Brasil, a gente não pode terminar aqui sem falar de PIB, porque quem segura o PIB do Brasil é a exportação e agronegócio, mas não tem uma política industrial e de serviço. Você não acha que esse aumento dos juros, ele pode trazer dinheiro para cá, mas ele pode ser uma vitória de PIB, porque ele vai impedir uma evolução dos negócios internos dentro do Brasil, a partir do momento que a minha sensação é que muitas vezes o governo pega ali o saldo da balança comercial e vê positiva, mas não faz a conta, quem está pagando a conta, quem está deixando de pagar, né? Ou seja, a questão de valor do Brasil. Esses juros não podem inibir os negócios no Brasil, a gente já sabe que não vai ter reforma administrativa nem tributária, mas esses juros não podem atrapalhar a nossa vida interna aqui dentro do Brasil. Qual que é a sua análise sobre isso? Perfeito, já coloquei aqui o slide para você, exatamente. Né? Acho que esse é um ponto para a gente justamente, ele amarra a discussão inteira, né? Essa alta de juro, a valorização cambial, apesar de trazer a valorização cambial, mas essa alta de juros, olha, aqui está exatamente, esse é o juro de mercado, né? O swap, né? Quer dizer, é o juro pré-fixado contra o juro pós-fixado, tá? Então, é o juro pré, basicamente, juro pré-fixado, contra o IPCA, que é o juro real. Então, é essa linha azul que vocês estão vendo aqui, ó. E aqui é o nosso PIB, a variação percentual anual, ou seja, o TRI desse ano contra o mesmo TRI do ano passado. E vocês podem ver que tem aqui, defasado em 4 trimestres. Vocês podem ver aqui que tem uma correlação negativa. Olha lá, juro real cai, o PIB, dá uma recuperada. O juro real sobe, o PIB dá uma cedida. O juro real sobe, o PIB dá uma cedida. O juro real cai, o PIB sobe. Estão vendo aqui no gráfico, né? E eu defasei em 4 trimestres para vocês verem exatamente quando o Banco Central decide o que fazer com o juro, o PIB, 4 trimestres, 3 a 4 trimestres à frente, é que vai ser afetado. Então, tudo que o Banco Central começou a fazer no ano passado, infelizmente, traz a seguinte perspectiva para a gente, pelo menos na minha visão, que o PIB desse ano, por causa da alta de juros, em função dessa relação negativa,
e aqui eu uso 2 modelos para poder projetar o intervalo, mas eu estou acreditando muito nesse aqui. A gente vai ficar perto do 0 a 0 esse ano. Para vocês terem uma ideia, no meio do ano passado, eu contava com a economia brasileira crescendo esse ano quase 2%. Em função da alta de juros, que me surpreendeu, depois aí a gente acostuma, né? Acaba vendo e, bom, vai para lá mesmo. Depois dessa alta de juros, que a gente vai ter expressiva, que vai gerar um juro real, olha, está aqui, ó, um juro real positivo, que vai chegar a 5,85 no final desse ano, a tendência é o nosso PIB encolher 0,20% no meu cenário básico. Exatamente isso. E a gente ainda paga um pedaço disso também no ano que vem. Minha projeção para o ano que vem era uma projeção de 2,3% a 2,5%, e hoje, infelizmente, eu projeto um crescimento para o ano que vem de 1,5% a 1,8%, como eu mencionei anteriormente. Então, é isso que você falou. A indústria de transformação do lado da oferta apanha nessa conta, é exatamente o que está aqui. A indústria de transformação para 2022, eu espero que encolha 2,6%, ou seja, a indústria manufatureira, que é a que sofre muito com essa alta de juros, e o investimento bruto das empresas em máquinas e equipamentos, que é o que contribui muito para o crescimento do PIB potencial via produtividade, via capacidade de oferta, quando esses investimentos maturam, na minha opinião, em função do juro muito alto real que a gente vai ter no final desse ano, acaba inibindo o investimento bruto das empresas privadas, principalmente, em 3,8%. É um preço caro para se pagar pelo controle da inflação? Sem sombra de dúvida que é. Agora, qual é a ideia do Banco Central? O Banco Central é insensível? Não. O Banco Central fala, quanto mais rápido eu trouxer a inflação no longo prazo para baixo no Brasil, melhor vai ser o crescimento lá na frente. Então, vamos ter que sofrer por enquanto. É mais ou menos essa a ideia do Banco Central. Perfeito. Diego, Ricardo, gostariam de fazer alguma pergunta? Sim, só um complemento aí, Marco. Você tem a questão também nos Estados Unidos da diminuição do balanço do Banco Central americano, né? Você tem uma dívida muito alta lá, então talvez o efeito dos juros não sejam tão até contribuir. Talvez a gente com menos juros eles fazem mais, né? Aí que está o ponto. Hoje, quando você, Ricardo, quando a gente olha a regra, e aí, né, foi obrigado, viu, Júlio, por você ter lembrado, vamos falar de regra de Taylor. Então, hoje, quando a gente olha a regra de Taylor nos Estados Unidos, ela pede vocês vão ficar estarrecidos, tá? Não caiam da cadeira, eu vou explicar. Ela pede uma taxa de juros de 5,5% a 6%. É estarrecedor, concordam comigo? O fato é o seguinte, quer dizer, hoje, os Estados Unidos, olhem, por favor, para esse gráfico, né? Vou olhar agora a inflação aqui do índice de preço ao consumidor dele. Tem 2 índices de inflação nos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor, olhando a despesa do consumidor, que é o que o Fed, o Banco Central norte-americano, gosta de olhar para decidir o que fazer com a taxa de juros, e o equivalente ao nosso IPCA. Aqui está o núcleo, que exclui alimentação e energia, e aqui está o IPCA deles. Tá? O PCE é um bicho à parte. Tem pesos diferentes, pega mais o setor de serviços, esse PCE, enquanto que esse CPI aqui, o índice de preço ao consumidor deles, pega muita energia. Eu queria que vocês, por favor, observassem a inflação americana esse ano, na minha projeção, vai fechar em 6,20 praticamente. Está aqui, ó. A inflação americana no final do ano que vem, na minha visão, o IPCA deles, vai fechar em 3,72. Não vou olhar para o núcleo, não, vamos olhar para o índice cheio. Por favor, comparem com a inflação no Brasil. 7,04, que eu projeto. Não é muito diferente. Olha, por favor, a inflação nos Estados Unidos no final do ano passado. Foi 7,10. A nossa foi 10%. Quer dizer, os Estados Unidos estão vivendo uma inflação
que eles viveram na década de 70. Então, Ricardo, quando a gente olha hoje para a regra de Taylor dos Estados Unidos, ela pede uma taxa básica de juros de pelo menos 5,5%. Ela pode chegar até 6,5%. Essa regra de Taylor que eu mostrei para o Brasil, quem inventou isso aí justamente foi um economista chamado John Taylor, e ela é utilizada pelos bancos centrais, é um professor de Stanford. E essa regra, nos Estados Unidos, pede uma taxa de juros de 5,5% a 7%. Então, Ricardo, respondendo o teu ponto, a redução de balanço vai responder por uns 2 a 2,5% de alta de juro. E a alta de juro, efetivamente, que eu espero, é 3,25%. Então, se você somar as duas coisas, você chega aos 6% de juros. 5,5% a 6% de juros que a regra de Taylor pede nos Estados Unidos. É que uma parte, como você bem disse, vai ser redução de balanço. Outra parte vai ser aumento de juro. Mas o grande problema é esse. Com uma inflação de 6,20% no final desse ano e uma inflação de 3,72% no ano que vem, a regra de Taylor pede que o Banco Central norte-americano faça o seguinte trabalho o mais rápido possível: suba o juro para pelo menos 5,5%. Então, isso aí vai ser feito pela combinação das duas coisas. Um juro básico, o juro do Fed Funds, até o final do ano que vem, em 3,25%, mais a redução de balanço. Isso aí que eu espero, mais ou menos, dá uns 2 trilhões de dólares. Tá? Hoje, o balanço do Banco Central norte-americano tem praticamente 9 trilhões de dólares. Quanto que ele estava antes da crise? Só para vocês lembrarem, 4 trilhões de dólares. Quer dizer, o Banco Central norte-americano, após a crise do Covid, mais do que duplicou o balanço dele. Obrigado, doutor Carlos. Diego, quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta sobre a China. A China vem dando sinais de enfraquecimento da economia. Qual pode ser o impacto disso também para o PIB brasileiro para o próximo ano, já que é o maior importador de produtos vindo do Brasil? Obrigado, Diego. Ótimo. Bom, China, deixa eu primeiro até dar um pouco da minha visão. Eu sou um pouco mais pessimista. Hoje, quando vocês observarem os analistas mencionando China, e eu peço desculpa, eu não tenho um slide da China aqui, né? Fui falar de economia global, eu peço 1000 perdões, mas eu consigo mencionar para vocês. Então, primeiro, citar para vocês os pontos que eu vejo na China. Primeiro ponto, eu tenho uma projeção de PIB chinês mais baixa do que o resto dos meus colegas. E aí eu posso queimar minha língua porque, né, faço análise da China aqui do Brasil. Então, sim, a gente não tem aquele viés do local, né? Então, bom, primeiro, eu projeto o crescimento do PIB chinês entre 4,8% e 5% esse ano. Não é um crescimento ruim, de maneira nenhuma. E isso daí afetado por duas forças, principalmente. A crise no setor de construção na China, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, essa política de tolerância zero com o Covid. Isso aí dá o que se chama, né, em inglês de stop and go, né? Ou seja, para e vai com a economia. Isso é ruim para a retomada ou para os momentos de retomada quando faz stop and go. Em cima disso, Diego, a minha visão para o crescimento chinês é um crescimento entre 4,8% e 5%. Se você me der um pouquinho mais de margem de erro, 4,5% a 5%. Isso está bem abaixo do que a maioria dos economistas que eu conheço projetam, que é 5,5%, é a mediana que eu me lembro, tá? De todas as projeções que eu acompanho, quando eu comparo as minhas. Bom, beleza. O que significa isso? Isso significa, sim, uma corrente menor de comércio mundial. Isso afeta a economia brasileira, afeta a economia alemã, afeta a economia da zona do euro, principalmente, e afeta a economia norte-americana também. Isso daí faz com que a nossa exportação esse ano, vamos lá, aqui, só para ilustrar, 2022, está aqui, ó. A nossa exportação para 2022 cresça apenas 2%. Tá? Isso é exportação pelo lado do PIB. Perfeito, Diego? Então, quer dizer, valor real das exportações.
Claro que se a gente pegar o valor real delas, ou o quantum, né, a quantidade física exportada, porque aqui é o cálculo do PIB, né, e aí a gente calcular a balança comercial, quer dizer, aí a gente pega essa quantidade exportada e multiplica pelo preço médio das exportações, ou o preço de item a item da nossa pauta de exportações, a gente chega a um crescimento das exportações que é mais do que o dobro disso daqui, em valor. Mas em quantidade física, no PIB, é esse o número que eu consigo chegar. Pode ser negativo? Não consigo chegar a um número negativo, porque a economia global ainda cresce esse ano. Ela não vai crescer 4, ela vai crescer 3. Dependendo da guerra, pode ser até um pouco menos do que isso. Tá? E aí a economia chinesa, nesse sentido, também acaba sendo afetada. Mas, por outro lado, existem, como o Júlio mencionou antes, existem na fila de exportação produtos que já estão ajudando bastante as exportações, que são justamente as commodities agrícolas e não agrícolas. Né? A gente fala de minério de ferro, entre as não agrícolas, o próprio petróleo também, Petrobras exporta petróleo pesado, e a gente tem as exportações de grãos e carnes também. Os Estados Unidos atualmente consome carne brasileira significativamente, inclusive contribuindo para que o preço da carne no meio do ano fique relativamente elevado. Essa é a minha expectativa. Então, isso daí, para mim, dá essa composição da exportação, Diego. Obrigado, doutor Marcos. E aí eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou passar, a gente tem várias perguntas, mas pelo decorrer do tempo eu vou passar depois outras perguntas para vocês. Aí o Medina pergunta o seguinte, doutor Marcos, a queda do PIB em razão do aumento dos juros piora a crise fiscal, inclusive por aumentar o serviço da dívida? Né? Ou seja, perfeito. Né, como é que, de todos esses cenários, como é que a gente vê essa questão fiscal e do aumento do serviço da dívida? Olha, muito bom, excelente pergunta, Medina. Esse é muito bom mesmo. Viu? Esse é um dos maiores problemas que a gente vai enfrentar e um dos maiores problemas também para o câmbio. Dá para a gente encadear tudo que a gente discutiu com essa pergunta ótima. Vamos lá. Esse juro elevado vai bater, sim, no serviço da dívida. Ao bater no serviço da dívida, vai aumentar o numerador da relação dívida-PIB. Ao mesmo tempo, esse juro, ao trazer o PIB para baixo, vai diminuir o denominador da relação dívida-PIB. Perfeito. Isso tende a aumentar a inclinação da curva de juros no Brasil. O que eu quero dizer isso? O juro futuro tende a subir. Então, quer dizer, isso é ruim para a atividade de investimento, atrapalha a atividade de crédito do setor financeiro e pode comprometer o crescimento do PIB em 2023 e em 2024. Então, Medina, até aproveita o seu ponto para mencionar o seguinte, o Banco Central não sabe disso? Sabe, mas é aquela coisa, o Banco Central diz o seguinte, eu tenho que fazer o meu trabalho. Quem tem que fazer o trabalho fiscal é o governo, o executivo. O executivo entregou reformas? Não. O executivo entregou o teto de gastos? Não. O executivo chamou a pandemia, sim, é uma coisa pavorosa, teve que ter gasto, teve gasto extraordinário, crédito extraordinário, etc., mas furou o teto de gasto em 2022, perdão. Estou falando de 23, 22. Então, Medina, essas coisas todas vão bater no juro, efetivamente, que o Banco Central sobe, vão bater no numerador da relação dívida-PIB, ao subir o numerador, vão diminuir o denominador, vão aumentar a relação dívida-PIB. Isso pode aumentar a curva de juros, o que encarece o financiamento que o governo precisa fazer, porque a gente tem déficit. Então, toda dívida que vence, já que a gente tem déficit, a gente precisa captar mais dinheiro para pagar o rombo das contas públicas e, ao mesmo tempo, para pagar o serviço da dívida e rolar uma parte do principal. É assim que a conta fica mais difícil de fechar. Aí, Medina, eu aproveito esse ponto, e você está perfeito no raciocínio que você fez. E aí eu aproveitei isso que você mencionou para dizer o Banco Central não enxerga, o Banco Central não vê, o Banco Central é insensível. Não, o Banco Central enxerga, o Banco Central vê, ele é sensível. Mas é aquela coisa, o presidente do Banco Central se reúne com o executivo e fala, olha, vocês têm que fazer alguma coisa, porque, por um lado, quando isso tudo acontece,
e a inflação sobe, o juro vai subir do mesmo jeito, o juro de mercado vai subir do mesmo jeito, a economia vai encolher do mesmo jeito, então tem que combater a inflação, não tem muito jeito. Mas aí o governo pergunta, o que a gente faz do lado fiscal? Vocês têm que fazer o seguinte, vai ter que segurar gasto público, seja lá do jeito que for, vai ter que criar um sistema de gatilhos no Brasil para poder congelar, sim, não tem outro jeito. Que meus irmãos são funcionários públicos, não me escutem, federais, mas congelar os salários nominais, porque senão não vai ter jeito. Vai bater na conta pública, vai bater na relação dívida-PIB, vai bater na curva de juros, nos juros futuros, ela vai subir, vai bater na atividade, e aí o Banco Central não tem outro jeito, ele vai ter que subir o juro de uma forma ou de outra. E aí, interessante isso tudo, Medina, só para terminar, é o câmbio, né? Quanto pior esse lado fiscal, pior tende a ser o câmbio. Então, isso daí também atrapalha a inflação. Muito bom, doutor Marcos. Isso tudo fazendo todos esses ajustes no ano eleitoral, né? Exatamente. Eu só peço até para vocês guardarem isso aqui, olha, o Júlio, interessante para vocês verem, ó. Isso é a volatilidade do câmbio brasileiro desde 2003. Vocês estão vendo aí na tela, né? 2008, aqui ó, a crise, 2008, 2009, a crise da eleição, aqui ó, impeachment da Dilma, aqui ó, eleição do Bolsonaro, pandemia, e agora a gente vai adentrar as eleições de 2022 com a Rússia atacando a Ucrânia. É mais ou menos esse cenário que a gente tem pela frente. Obrigado, doutor Marco. Espetacular. Diego, suas considerações finais, quer dar uma palavrinha final para a turma? Hoje é exceção, eu quero pedir desculpa para todo mundo, mas hoje é exceção da exceção, porque vale muito a pena. Depois nós vamos, nas minhas considerações aqui, eu vou fazer um convite a todos, mas, Diego, suas considerações finais, por favor. Eu só mesmo agradecer o Marco pela clareza da análise, ajuda bastante a gente a refletir aqui com as decisões serem tomadas daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Seja bem-vindo. Ricardo? Agradecer mais uma vez ao IBF a oportunidade aqui de estar colocando o Banco Pine à disposição de vocês. Obrigado. Doutor Marco, suas palavras. Eu, sem sombra de dúvida, agradeço a oportunidade que foi dada pelo IBF. É um prazer conversar com vocês. Foi ótima conversa. Júlio, muito obrigado pela moderação do debate, excelentes perguntas. Obrigado a todos vocês que perguntaram, o Diego, o Ricardo, o Medina. Tentarei responder as perguntas que, porventura, ainda existam. E muito obrigado pela oportunidade. Só desejo que eu realmente erre o cenário seja muito melhor do que o que eu estou imaginando. Perfeito, doutor Marco. Olha, pessoal, hoje foi a exceção da exceção, mas eu acho que os slides aqui são altíssimo nível, a discussão, os argumentos, né? Eu acho que vale a pena nós entendermos no detalhe, porque é realmente uma oportunidade de ouro. E eu saio, doutor Marco, sabe aquela sensação quando você toma um vinho muito bom, né? E você quer repetir o vinho? Essa é a sensação que eu saio daqui hoje, né? E aí eu queria, Ricardo, doutor Marco, ao Banco Pine, fazer um convite novamente, porque a gente está saindo da pandemia e daqui a pouco a gente está indo para o presencial, se Deus quiser, né? E aí eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade de, no meio do ano, a gente repetir, mas agora com a turma olhando olho no olho, num evento, né, grande, com outras pessoas escutando a gente. Então, eu queria agradecer muito o banco, o doutor Marco. Fiquei, assim, eu saio daqui efetivamente com a sensação de gratidão pela análise, de um vinho muito bem servido, né? E agradecer a todos. O Diego também colocou os pontos. Agradecer a todos que estão aqui. Nós vamos, doutor Marco, depois, se eu puder disponibilizar a apresentação para a gente mandar para todos que estão aqui. Esse vídeo também vai para as redes sociais. Agradecer novamente o Medina aí, que está junto com a gente aí, né, Medina? E agradecer a todos aqui que ficaram até aqui. Com certeza, outras pessoas, vocês podem ter certeza.
essa live aqui vai gerar muita gente vai ver depois, né, online. Então, muito obrigado. Nós temos outros eventos, fiquem atentos nos eventos nas plataformas do IBEF, e mais um dia de dever cumprido, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, até a próxima. Abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.